Testemunha e na coruna e na rua e na coruna e na... Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje, mais um programa da Aldeia. Agradecemos e abençoamos a sua presença, que bom tê-los aqui, porque esse programa existe porque você existe. E vamos lá, temos um dia hoje interessante. E como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, raio dourado, segundo raio dourado, raio do amor, sabedoria. Peço a você, feche um pouquinho seus olhos, é um momento só. E através do seu coração, esse sagrado coração, imagina que você está se ligando a uma oitava de luz, que existe em algum lugar do universo um poderoso raio dourado parecido com o Sol Central. Esse é o segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria. E dos 7 raios sagrados, ele é o raio principal que incide sobre nós no planeta Terra, porque o nosso próprio Sol é da energia dourada. Imagine que através do seu coração você faz um contato agora com os queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, pedindo na vossa misericórdia que possa derramar sobre todos nós que estamos agora em sintonia com o programa da Aldeia, o pilar do raio dourado, que ele desça sobre mim, passe pelo corpo mental, pelo corpo emocional, pelo corpo etérico, ele entre no centro da cabeça pelo canal interno, chakra da coroa, percorra todo o meu corpo e venha parar no coração, no sagrado coração, na bendita chamatrina que tem esse dourado, fortalecendo o amor, sabedoria na minha vida, para que eu possa continuar caminhando, exercitando com amor, sabedoria, o meu propósito de vida, de redenção e de crescimento. Muito bem, queridas, queridos, xamãs da aldeia e os que não são xamãs ainda da aldeia, que poderão ser se um dia quiserem. Aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberali, tá? Viemos desse domingo de mais um módulo do nosso sagrado feminino e masculino. Fizemos um curso, eu acho com uma qualidade muito boa. O aproveitamento das pessoas está sendo excelente, as fichas estão caindo. Além do conteúdo programático que tem, né? Nós tratamos de um tema, o homem, a mulher é circular, né? Circular. O homem assim, como se fosse cristalizado no sentido do objetivo, o homem linear. Foi importante as fichas. Além disso, nós trabalhamos com 3 queridas sagradas correntes. A corrente dos psicólogos, que muitos de nós acessamos, que fica em algum lugar do planetérico. Depois trabalhamos com a corrente da sacerdotisa, da corrente dos essênios, os queridos essênios da consciência crística do Mestre Jesus. E finalmente, no final, com a corrente sacerdotisa de Avalon. Todos lá fomos para a ilha de Avalon viver uma experiência de cura e de transformação. Então, o coração está em paz porque conseguimos dar mais um módulo. Agora no mês de julho teremos o outro módulo, é o 5º módulo, já demos 4. Cada módulo é diferente do outro, então se você não fez um módulo, você pode fazer o outro, porque são coisas novas que são trazidas. Então, ninguém, claro, quem está fazendo todos está tendo um aproveitamento, uma oportunidade boa de acompanhamento, mas quem vem fazer um módulo, aquele módulo específico para aquele dia, e o conteúdo daquele dia é passado para que haja uma compreensão, que eu aprenda a trabalhar com o meu lado direito e o meu lado esquerdo. O meu lado direito é masculino, o meu lado esquerdo é feminino, não importa se eu homem, sou melhor, sou mulher. E esse equilíbrio da polaridade me dá uma possibilidade de me relacionar efetivamente com os parceiros e parceiras da nossa vida de uma maneira mais adequada. E é interessante, nos depoimentos que a gente tem, né? Quantas fichas caem.
quantas compressões e como a espiritualidade sagrada é bendita, que nos orienta, nos instrui e nos mostra o caminho. Muito bem, meu querido, antes então de falar agora do próximo, do tema de hoje, né, o poder e o verdadeiro poder, queremos convidar quem estiver interessado no dia 22 e 23 deste mês, agora de junho, que é o sábado e domingo, nós estaremos fazendo mais um curso de Reiki, Sistema Mikao Sui, sábado nível 1, domingo nível 2. Se você tiver interesse, no site da aldeia tem as informações, valores, você pode dividir até em dois, três pagamentos, então é bem acessível a todos. Então, a energia sagrada do Reiki é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no planeta Terra. E se você quiser, no dia 29 desse mês, nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, lá na nossa sede central, em Araçariguama, quilômetro 44 da rodovia Castelo Branco. No site da aldeia você encontra a informação. E se quiser participar, você manda apenas um e-mail. Eu estou meio com rouquidão, porque ontem eu falei, como diz o outro, para Bedel, né? Porque eu ancoro o curso, então eu tenho que passar o conteúdo programático. É um suquinho de laranja gostoso que a minha lindinha fez para mim. Muito bem. Então o tema de hoje é o poder e o verdadeiro poder. É interessante que desde criança, hoje já não tem tanto, mas quando eu era criança tinha os filmes de guerra. A minha infância foi povoada por filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial, pouquíssimos da Primeira, e, como um tio meu querido que não está mais aqui, Farveste, né, que eram os filmes de faroeste, que eram os mocinhos lutando contra os bandidos, e quase que sempre os bandidos eram os índios. Meu Deus do céu, né? Então, filmes épicos que a gente que passou, os 10 Mandamentos, que mais? Nossa, quantos filmes que eu assisti épicos. Toda a história do Império Romano, do Egito Antigo, quantos filmes tiveram que se passaram na infância, que a gente ia no cinema na matinê de domingo à tarde, com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 anos, para assistir os filmes. Né? Naquele tempo os nossos heróis eram o Kirk Douglas, né? O Tony Curtis, né? Então tinha algumas histórias, todos eles falavam da busca e da luta pelo poder. Guerras e guerras. Nós falamos no módulo passado do nosso curso Sagrado Feminino e Masculino que durante milhares de anos, os homens, enquanto nascemos como os homens, estávamos envolvidos com guerras. Alguém decidia invadir o povo, ou algum outro povo invadiu o meu povo e eu tinha que pegar em armas e sair na porrada. Com lança, com faca, ultimamente, nos últimos anos, agora com espingarda, revólver, metralhadora, bombas, etc. Mas nós vivemos isso, e durante muito tempo, essa aqui é a nossa querida Júlia que lateu. Júlia, não atrapalhe o programa, por favor, né? Vamos ver se ela consegue entender. Então, criou no inconsciente coletivo do masculino uma busca pelo poder incessante. O que aconteceu com a mulher? A mulher, naquele tempo, ficava em casa, esperando o seu homem voltar, que às vezes não voltava. A mulher, às vezes, ficava viúva e abandonada com filhos pequenos. Então, criou na psique do feminino uma disfunção muito triste de machucados por se sentir desamparada, às vezes, não tendo recurso para sustentar os filhos. São histórias que nós, humanidade, criamos. E nós que estamos aqui hoje vivemos isso naquele passado. Então, eu trabalho especificamente, principalmente, com memórias e consciências de vidas passadas. A gente encontra aqui no dia a dia de cada pessoa que nos procura
memórias ou consciência de 2, 3, 4, 5, 8, 15, 20, 25, etc., encarnações do passado que ainda estão machucadas e atrapalhando o momento presente. Então, existe uma história muito dolorosa e complicada na humanidade sobre o poder. Por que que o ser humano busca o poder? Em algum momento houve um sopro divino e nós fomos criados. E a fonte criadora, pai e mãe, sugeriu que nós fôssemos viver as experiências. Enquanto a gente estava numa dimensão, nós estamos na terceira, a partir da sétima, oitava dimensão, eu não sei exatamente como é que a gente foi descendo, fomos descendo até chegar aqui na terceira, nós estamos mais próximos da criação e sentimos a lembrança e a saudade do poder divino. O poder é uma coisa intrínseca ao ser humano. Ele está dentro de cada um, o desejo pelo poder, porque o desejo do poder é o desejo de estar com Deus, com a fonte criadora. Todos nós temos. E, então, como nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, segundo a Bíblia, e ela está correta, nós temos o mesmo poder de Deus dentro de nós. Deus nos deu o mesmo poder. Porém, a nossa imaturidade emocional e espiritual fez com que nós usássemos o poder sem amor. Então, nós usamos o poder para ser melhor que você. Usamos o poder para tirar a tua terra, o teu escravo, a tua esposa, o teu cabrito, o teu cavalo, o teu camelo, a tua família, o teu castelo, a tua terra. E nós somos usando esse poder porque eu me sentia como ego humano da personalidade gratificado cada vez que eu tirava alguma coisa de você, eu me sentia vitorioso. Essa guerra cósmica ocorreu antes da gente vir aqui para a Terra. Isso também é uma herança que a gente traz enquanto nós éramos extraterrestres e guerreiros cósmicos. Só que, como eu sou um Deus em desenvolvimento, criado à imagem e semelhança da fonte de Deus Pai e Mãe, toda a minha ação volta para mim. Se eu devolvo, se eu coloco o amor volta. Se eu coloco a dor, o julgamento, a tristeza, a mágoa, a raiva, ela volta para mim. Inevitavelmente. Pois é assim que a fonte criadora nos fez. Nos dando a oportunidade de aprender pela nossa própria energia, pela nossa própria experiência, porque, como falamos reiteradamente, aquilo que aprendemos com a espiritualidade. A vida é uma experiência de Deus. Não é a tua experiência, não é a minha. Presta atenção, minha linda, tenta entender isso, que isso poderá te ajudar. A vida é uma experiência de Deus. Para de sofrer porque de repente você não conseguiu comprar aquele carro. Para de sofrer porque o teu cabelo não está legal. Para de sofrer porque você engordou 2 quilos, aquela roupa não serve mais. Para de sofrer por tanta coisa pequena da personalidade. Você é maior, você é imenso, a personalidade é uma coisinha assim, a personalidade faz parte da experiência. Claro que nós podemos querer a beleza. Claro que a gente pode querer um carro novo. Claro que a gente pode querer um cabelo bonito. Mas uma coisa é querer buscar, outra coisa é sofrer, se desesperar, se machucar, porque não tem, porque naquele momento o universo não permitiu, porque ele tinha outro plano para você. Porque independente do livre-arbítrio, o universo tem um plano para mim e para você. Tem um plano dele. Eu que estou ligado à personalidade não consigo consultar o coração porque eu fico na mente tentando controlar, tentando exercer o poder sobre o meu bem-estar, sobre o meu trabalho, sobre os meus funcionários, sobre o meu patrão, sobre o meu vizinho, às vezes julgando cada um que não funciona do jeito correto que eu acho. Não estou dizendo que é correto que eu acho, porque cada um tem um jeito correto, né? Eu, por exemplo, se eu pudesse, o mundo seria todo palmeirense. Mas aí eu cheguei à conclusão. Se não existisse o corintiano, eu seria muito triste, porque o corintiano é minha alegria. Eu adoro os corintianos. Principalmente quando nossos times jogam, porque é uma bagunça gostosa.
Para mim, o futebol é uma harmonia, é um prazer, é uma felicidade, e não um motivo de sofrimento. Então eu me divirto. Tem pessoas que entendem isso como se fosse perder a vida. Eu entendo isso quando meu time ganha gostoso, e quando o time do outro é gostoso para eles, então eu curto o gostoso dele, deixa eles terem direito também de vez em quando ganhar da gente. Então observe, esta busca de poder se instalou na sociedade. Algumas pessoas perceberam que eu poderia criar um sistema manipulatório para submeter as pessoas ao meu comando. E esse poder se estendeu então em alguns segmentos da sociedade. Olha os bancos, o mercado financeiro. O que determina a qualidade de vida no Brasil, segundo especialistas econômicos que eu escuto todo dia, que eu não escuto só coisa de espiritualidade, eu me interesso em política, o que determina a qualidade de vida é a Faria Lima que eles falam. É aqueles homens e algumas mulheres, todos perfumados, de gravatas, em consultórios com ares condicionados incrivelmente maravilhosos, com telas de computador enorme, que ficam escutando as notícias políticas do Brasil e fora do Brasil. Você viu, o dólar essa semana passada subiu. Por quê? Por causa de notícias dos Estados Unidos. O aumento do emprego lá fez com que o dólar subisse, porque todo mundo então começou a aplicar mais dinheiro lá e deixou de aplicar no Brasil. Aí o dólar sobe. Quem está por trás disso? Eu não sou eu, acho que não é você. Mas é alguém que sabe atuar nesse mercado, buscando uma finalidade de aumentar o seu poder e ganhando sobre aquele que não entende do sistema. Poder da mídia. Olha a mídia. Eu, a vida inteira, trabalhei 10 anos em jornal. 10 anos. A vida inteira. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu comecei a comprar um jornal que eu li a vida inteira, quase até encerrar, chamado Jornal da Tarde, que era do Estadão. Adorava o Jornal da Tarde. Também li na juventude e Última Hora, o jornal que não lia mais. O jornal era um prato diário. Depois da internet, né? Aí começou a mudar toda a história. E aí, quando eu saí do publicitário que eu era e virei psicoterapeuta transpessoal, eu fui deixando, eu comecei a comprar jornais só no final de semana e hoje eu não compro mais já talvez uns 3 ou 4 anos. Mas eu li jornal a vida inteira, então eu tinha alguns jornalistas famosos, fantásticos, que a gente acompanhava a opinião. Hoje, tem ainda jornalistas bons. Claro que tem. Mas eu diria com muita tristeza, porque eu vivi dentro, bem próximo à redação, durante anos. Grande parte está ligado a uma determinada estrutura de poder, com raízes ideológicas e não isenção. Então as notícias que chegam para nós sobre qualquer coisa, tem no mínimo 2 versões, a dele e o real. Porque há tendências. Então a mídia tem uma função de desinformar. É o poder da palavra, da comunicação, o poder do vídeo, o poder da palavra para tirar algum proveito e fazer você seguir essa tendência. Olha o poder da moda. As nossas queridas e amadas mulheres são escravas. Estou falando aqui, não tenho medo de você não, que fica brava comigo, escravas. Porque cada ano um grupo de pessoas, por um valor econômico qualquer, lança uma moda e uma tendência de cor, e é uma quantidade enorme de mulheres que precisam usar aquela tendência de cores e de moda. Agora é pastel, agora não é pastel, agora é xadrez, agora é isso, aí vão dando uns nomes esquisitos que eu não consigo entender de onde tiram, que vem de fora. Tudo para criar uma poderosa indústria da moda, a qual a mulher, infelizmente, é um joguete. Porque mexe com o quê? Com a vaidade e a necessidade de estar bonita, que grande parte das mulheres não olham porque isso acontece. Eu poderia falar dos automóveis novos, mas hoje as mulheres trabalham e também compram automóvel como os homens.
Há 20 anos atrás, o automóvel era uma coisa masculina. 30, então, nem se fala. Então, os homens queriam ter os carrões. Hoje já não tem mais isso. Hoje as mulheres também querem ter o carrão. Então, celular, essa porcaria de celular, que é muito mal usada. Ele poderia ser uma coisa benéfica, bendita e sagrada, mas é mal usada porque viciou as pessoas. Daqui a pouquinho, 6 meses, já tem um modelo novo. O teu está atrasado. Computador. Eu estava falando no curso desse domingo. Eu adoro futebol, eu sou apaixonado por futebol. Futebol é uma coisa gostosa. Eu tenho uma frustração na vida não poder ter sido jogador de futebol, não deu. A vida, a situação econômica, financeira, tive que trabalhar a partir de 14 anos e não dava tempo mais para depois estudando à noite, trabalhando o dia inteiro. Tá ok, então tá bom. Mas eu me completei por outras áreas do caminho, né? Ok. Olha o que aconteceu nos últimos 3 anos. A quantidade de empresas de aposta que tomaram conta do futebol e os patrocínios são de televisões, de rádios, de estádios e de camisa dos clubes. Semana passada agora já apareceu no UOL, o site do UOL, uma notícia demonstrando numa reportagem a quantidade de pessoas que têm pedido dinheiro em suas empresas, emprestado adiantamento, devido dívidas de jogo. Isso é um poder que está aí. Isso é um poder. É um poder. É um poder. Então, se a gente pensar, o que é o poder? Poder é a capacidade de deliberar, arbitrariamente agir, mandar. Também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania e o império. O poder tem também uma relação direta com a capacidade de realizar algo. Então, estou pegando 2 aspectos do poder, né? Um positivo e um negativo. O poder é aquilo que se pode ou se tem. O poder se realiza, é de se realizar ou de se fazer. Eu tenho o poder agora de apagar a luz, desligar esse vídeo e acabar o programa agora. Mas eu tenho o poder de esperar, em média, 40 minutos que tem o programa. Então, outra nuance do poder é a capacidade de domínio, da expressão da vontade ou até mesmo uma ação natural que se sobrepõe à vontade individual. Poder é uma palavra originada do latim e tem a mesma raiz que a palavra potência. Ambas remetem à capacidade de fazer algo e de empreender algo. Aí a pergunta para mim e para você: como eu uso o meu poder? De que maneira eu uso o poder? Vamos pegar a família. Eu uso o poder que eu tenho para criar uma situação de harmonia, ou eu estou competindo com o meu parceiro ou minha parceira buscando ver quem manda mais, ou quem tem razão? Um aspecto do poder é quando eu preciso ter razão. Aí a gente tem uma palavra que a gente fala muitas vezes aqui do Mestre Jesus, num curso que nós demos o ano passado, que é um caminho de Deus superior, quando ele fala uma coisa interessante. Se você quer ser feliz, entende? Não queira ter razão. Porque quem quer ter razão, precisa ter razão, se acaba ofendendo a pessoa e não dá para ser feliz. Você tem que escolher ter razão, ser feliz. O poder de fazer que eu esteja certo. O poder de fazer o outro se submeter a mim, que pode ser a minha vontade, aos meus encantos, a minha sexualidade, ao meu dinheiro, a minha manipulação, a minha mentira, o meu jogo de sedução. Então, existe um processo meu, humano, que está sempre acontecendo no meio da minha jornada, a qual eu, como pessoa, estou inserido num determinado contexto da sociedade e fico, às vezes, meio embolado ou meio refém de uma determinada situação. Algumas são devido aos meus vícios comportamentais, da estrutura que eu herdei da família, dos valores que a família passou. Outras são dos modismos da sociedade que eu copio e imito. Porque nós, seres humanos, aprendemos tudo. Então, veja só.
Diante de uma determinada situação onde uma pessoa, sei lá, ela fala de mim, pode ser uma palavra ruim, uma palavra ou ter uma atitude de desalinho, de grosseria, de deseducação, de julgamento, uma palavra venenosa para machucar, ou até uma acusação, etc. Eu posso, e quase que sempre, infelizmente, nós respondemos no mesmo nível. A chamada lei de Talião, olho por olho e dente por dente. E eu entro na mesma frequência da pessoa. Olha que coisa ruim que ele ou ela fez ou falou. Aí eu fico espumando, vociferando a minha raiva, o meu desequilíbrio, porque aquela pessoa teve a coragem de afrontar a minha personalidade e meu ego, que não admite que o outro venha trazer qualquer coisa que não seja um bem para mim. Ou me louvar, me falar coisas bonitas e maravilhosas de mim. Ou então, eu tenho uma outra alternativa. Sempre o universo, eu aprendi com a espiritualidade, te dá duas alternativas no mínimo. Nunca é uma só. A gente tem livre-arbítrio. Ou eu posso, então, olhar aquela pessoa com compaixão. E talvez verificar que ela age por alguma dor emocional. O medo está por trás de quase tudo aquilo que o ser humano faz. E o medo faz a pessoa ser profundamente agressiva. O medo torna a pessoa profundamente ansiosa e insegura. E eu ajo através do medo muitas vezes, então às vezes eu agrido. Mas eu posso olhar aquela pessoa com compaixão. Olhar a dor emocional que estará por trás e ficar numa outra frequência. Não entrar na mesma frequência, ficar numa chamada oitava superior, que vai trazer paz no meu coração, mesmo que fique alguma coisinha ali meio triste. Mas eu não preciso reagir à indignação ou o desequilíbrio do outro. A indignação e o desequilíbrio do outro, a indignação que eu posso ter e o desequilíbrio do outro, é do outro. Então veja, eu como ser que tenho livre-arbítrio, eu posso estar o tempo inteiro fazendo escolha. Então, mas hoje nós estamos falando do poder. O poder. Aí a gente vai ao poder dos países que estão em guerra, dos países que querem afrontar os outros e determinar que aquela raça, como está acontecendo no Oriente Médio, tem que deixar de existir. O Hamas falou que tinha que acabar com Israel, está no Estatuto do Hamas. E o Israel fala que ele só vai sossegar, pelo menos seu dirigente, só sossegar quando aniquilar todo e qualquer pessoal do Hamas, então eles matam os palestinos. Tá aí. Que vergonha o ser humano fazer isso com outro ser humano. Que vergonha alguém soltar bombas sobre um hospital, sobre uma escola, matando 20, 30, 40, 50, 80 pessoas, porque tem um inimigo ali no meio, não importa os outros. Não tem importância nenhuma. Importante que eu matei o segundo ou terceiro daquela rede de terrorista. Ah, foram mais 79 juntos, mas não tem nenhum valor os 79, é tudo lixo. Porque não é da minha etnia, não é da minha raça, não é da minha religião, não é do meu conceito, não é nem ser divino. Lembra quando eu lembro quando eu comecei a ter um pouco de consciência política e me chamou muito a atenção a escravidão do Brasil. Você que se procurar, você vai encontrar textos que a Sagrada Igreja Católica Apostólica Romana abençoava a escravidão porque dizia que os negros não eram de Deus, ou algo parecido. Os negros podiam ser escravos porque eles eram inferiores. Então eles abençoavam o senhorzinho, abençoava a surra, o chicote e às vezes até a morte do escravo que se rebelava. Porque sabe, o rico, o padrão, aquele que paga o dízimo, sustenta a minha comida, o meu vinho, a minha missa, a minha igreja, ajuda a construir, ele tem um valor porque ele tem dinheiro. E o coitado daquele pobre, coitado entre aspas, né? Daquele que foi trazido na marra,
sem querer estar aqui. Ele foi roubado lá nos países que ele habitava. E colocaram num navio, separando de família, separando de todo mundo. Ele veio para cá à força. Não entendia o que estava acontecendo. E chegou aqui, ele era trancado nos piores currais da vida. Amarrado, amordaçado, estuprado. Mas eles não eram obra de Deus, eles eram inferiores. A religião do Cristo falando. Cristo, nunca teve um Cristo ali. Então veja, a sociedade está assim. Então estruturas de poder entram, participam, e a estrutura de poder visa só uma coisa, ter cada vez mais ouro, dinheiro. Há muitas teorias da conspiração que falam de 5, 6, 7, 8 famílias que nem quase sabem o que é. Dão alguns nomes aí, que eles comandam tudo que existe no planeta. Eles nunca aparecem na mídia. Eles mandam um segundo, um terceiro, um quarto para tomar atitude. Que tem que tomar, mudar uma situação geográfica de um país, geoeconômica de um país. Tirar alguém do comando de uma presidência, qualquer coisa assim. Eles estão por trás, financiando, mas você não sabe deles. É o poder oculto. Alguns chamam isso da mandala negativa. Pode ser que seja. Então veja. Nós estamos diante de nós agora. Imagine que você está diante de um espelho. E aí você pode perguntar para você, como eu pergunto para mim. Estou perguntando para mim agora, Irineu. Como eu uso o meu poder? Eu tenho o poder da escolha. Eu tenho o poder de pagar imposto de renda ou não pagar. Eu tenho o poder de tirar licenciamento do meu carro ou não. Eu tenho o poder de assaltar um banco ou não. Eu tenho o poder de bater na minha mulher ou não. Como eu uso isso? Eu tenho esse poder, o livre-arbítrio me dá, de matar quem eu quiser. Como eu uso isso? Eu tenho o poder de acolher também. Eu tenho o poder de ser generoso, de ser compreensivo, de ser amigo, de ser companheiro, de nutrir alguém que está com lágrimas de sofrimento no rosto, que não entende o momento que está vivendo. Eu tenho esse poder. Ou tenho o poder de dizer que tudo é uma josta. Você está com um problema, o problema é seu, você que se dane. Por que você não estudou? Por que... Quantos a gente vê atualmente falando assim? Eu tenho. Eu tenho porque eu sou inteligente, eu tenho porque eu tenho poder, eu mereço, eu tenho. O outro não tem, é problema dele, eu não quero nem saber. Essa sociedade, nós estamos no meio dela. Pessoas que a gente cruza o dia inteiro pensam de um jeito ou do outro um pouco parecido, tanto de um lado afetivo, amoroso, gentil, como desse lado crítico, azedo, seco e sem nenhum amor. Então veja, como eu uso o meu poder? Na relação afetiva, dentro de casa com a família. Como eu uso o poder no meu trabalho, com as intrincadas, às vezes, articulações que existem nos caminhos profissionais de cada um, de um jogo de interesse de poder que às vezes a gente trabalha numa empresa e a gente olha e fala, ela não está sendo honesta. Ela maqueia, ela manipula, ela faz isso. E eu estou lá prestando um serviço, porque aquilo paga a minha comida, o meu aluguel, minha saúde, etc. Olha só que situação de desafio que eu tenho. Mas vamos tentar, então, olhar aquilo que talvez seja o verdadeiro poder. Eu penso assim, eu vou dar uma opinião minha, né? Pode ser que sirva para você. Se eu, pessoa, entendo que sou fruto do amor divino, da consciência divina, Pai e Mãe, e que eu vim dele e para ele eu vou voltar, porque a experiência não é minha, a experiência de Deus. Eu sou alguém que veio viver a experiência porque Deus não pôde reencarnar, então ele pediu para mim estar aqui, vivendo a experiência na terceira dimensão. E eu para ele vou voltar. Talvez dê nesse momento para a gente refletir e até escrevermos uma nova história pessoal e da humanidade.
Agora, quando a gente não consegue entender algo, não precisa ser exatamente, isso é apenas uma opinião, a tua pode ser bem melhor do que a minha. Quando nós não conseguimos entender esse processo de quem verdadeiramente eu sou, porque quando eu entendo quem verdadeiramente eu sou, eu começo a ter paz no coração. Quem eu sei. Quando eu lembro, quando eu falei sobre a minha faculdade de psicologia, nos 5 anos que eu estudei, a coisa mais importante que eu escutei na faculdade não foi o ensinamento de Freud, Jung, Adler e todos aqueles outros Moreno, etc., que a gente estudou. Lacan, não. A coisa mais importante foi um filme que eu vi, que eu assisti no teatro da escola, que foi a última reportagem de Jung antes de desencarnar. E na última pergunta que um culto repórter da BBC de Londres fez para ele, perguntou assim para o Jung: mestre, eu vou fazer a última pergunta. O senhor crê em Deus? E a câmera deu um close naquele rosto memorável, só aproximou o rosto, e ele falou assim, olhando com muita firmeza e tranquilidade: eu não creio em Deus, eu sei. Aquilo promoveu algo tão profundo dentro de mim que eu cheguei a me emocionar e os olhos marejaram. Quem estava do meu lado não entendeu, mas eu entendi. Foi a maior mensagem em 5 anos de faculdade. Não que eu não tenha aprendido coisa importante, essa foi para mim a mais importante. Porque eu tenho uma história, como guerreiro cósmico, que busquei o poder durante muitas e muitas e muitas vidas. E vim na Terra aprender a usar esse poder baseado agora no amor e no bem comum. Estou nessa encarnação tentando aprender. E todo mundo que quiser pode resgatar o seu passado, porque existe um amparo divino, um amparo sagrado do bem maior que comanda toda a existência. E o ser humano tem se perdido, tem se machucado, e a Terra que está subindo para a 5ª dimensão vai nos levar, quem está nessa consciência, para essa consciência da 5ª dimensão. Aqueles que continuam disputando o poder, a grana, o ouro, a manipulação, vão continuar. E pelo que eu aprendi com a espiritualidade, se tiver certo o que eu aprendi, esses, quando partirem, não reencarnam mais no planeta. Só vai reencarnar quem tem essa consciência do bem comum. Porque o verdadeiro poder, minha linda, meu lindo, está no amor. O poder não está na manipulação. O poder não está no ouro. O poder está na compaixão, na generosidade, na misericórdia, que são os dons que eu herdei da criação, porque quando o Pai me fez, Ele deu todo esse conjunto de coisas para que através dele eu pudesse desenvolver essa consciência sagrada e divina. Reflita sobre isso, porque existe o poder e existe o verdadeiro poder. Torço que todos nós que estamos aqui no programa da Aldeia possamos reconhecer dentro do coração o verdadeiro poder que ajuda a curar a nossa vida. Muito bem, meu querido, minha querida. Então, dia 22 a 23, não esqueçam, quem tiver interesse no curso de Reiki, nós vamos fazer aqui no Ipiranga, 22 sábado, 23 domingo de junho agora, o curso de Reiki Sistema Mikao Sui. As informações estão no site da Aldeia. Dia 29 nós teremos mais um ritual de libertação e cura da Sagrada Ayahuasca. E se você quiser, toda quinta-feira no bairro de Ipiranga, nós temos a nossa querida e tradicional roda de cura. É só você ir lá, chegar um pouquinho antes das 8 e viver uma história bem gostosa, amorosa, gentil, cheia de encantamento de luz. Agradeço a sua presença, o seu carinho, desejo que a tua semana seja de paz. Um beijo no coração de todos. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.